E aí, por que que as espadas chinesas são tão flexíveis? E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny, bem-vindo à Academia da Espada. E hoje então a gente vai falar um pouco sobre isso de novo, né, sobre espadas chinesas. E vamos explorar esse tema, né, porque muita gente vê esse tipo de espada, ela aparece em filmes e principalmente nas práticas e apresentações de Kung Fu, né, e você vê essa lâmina sempre muito flexível, né, e que elas podem se dobrar praticamente 180 graus, algumas até mais. E algumas flexíveis como essa aqui, bastante flexível, mais daqui para frente, outras um pouco mais flexível na extensão, tá? E por que disso, né? Na prática, né, eu já vou responder isso, mas por causa desse tipo de espada ser muito comum, a gente vê até em filmes, as pessoas acabam confundindo um pouco as coisas, porque sim, as espadas precisam ter certa flexibilidade para poder absorver golpes e esse tipo de coisa, né, para distribuir a força, aquela coisa toda, né? E as pessoas confundem isso muitas vezes com achar que era usado na época esse tipo de espada, tá? Quando isso nunca aconteceu, por motivos muito óbvios, que até a gente já vai colocar aqui. Então, assim, tem muita coisa que acaba sendo mal interpretada, né, às vezes mesmo por profissionais da área, né, por professores de Kung Fu. Eu estive, né, durante muitos anos envolvido, né, no meio do Kung Fu, quando eu era mais novo, né, mais em forma, aquela coisa toda. Inclusive essa aqui era a minha espada de prática, né, ela já tem um bom tempo. E as pessoas, e a gente, né, principalmente no Kung Fu, se ouve muitas histórias, né? Então sempre tem uma história, sempre tem um monge, né? E tem aquela coisa dos estilos dos animais, de não sei o quê, e criam-se muitas lendas de estilos milenares, que na verdade foram criados no século XIX ou XX, e aí você acaba criando, né, maneiras de justificar algumas coisas, né, que eles não entendem, algumas coisas que são até simples, como por exemplo essa borda aqui, né, esse adereço, né, no final, que quase todas vêm, né? Então criam histórias, não, porque isso aqui algumas vezes era feita de aço e aí ele passava na cara do oponente, arranhava ele, ou então não, isso aqui é para distrair, porque você usa e aí o oponente olha, você corta ele, sabe? E toda uma série de fantasia que é criado por má interpretação ou por desconhecimento, tá? Isso aqui é, na verdade, apenas um pingente, decoração, nada mais, nunca foi mais do que isso, tá? Inclusive, esse tipo de pingente você vê nas decorações chinesas o tempo todo, tá? Como tá passando aí as imagens para vocês, decorações de virada de ano e muitas outras, né? Então a decoração que foi posta no final da espada, porque algumas espadas antigas, às vezes tinha um furo aqui, onde ia uma corda que era um fiel, assim como a gente tem em diversas espadas militares, né? Você amarra na sua mão, passa a sua mão, amarra nela, para você não perder sua espada, porque coisa, se ela cair, tá? Ela estava amarrada em você. E aí depois, muito depois, foi acrescentado isso, que para prática, né, fica bonito. O cara gira a espada, ele roda para tudo que é lado, né? Então, chama a atenção. E alguns até usavam a desculpa de que não, porque ele mostra quando o seu movimento tá certo, porque se enroscar na sua mão tá tudo errado. Só que aí você tem... Como é que você regula esse tipo de coisa? Porque alguns têm esse tamanho, outros têm um tamanho muito maior. Outro, ele é pequenininho aqui, então não vai rolar nunca. Então assim, sabe, e não faz o menor sentido. Alguns movimentos, principalmente se forem realistas, e você tiver que parar e tiver que fazer defesas bruscas, ele vai enrolar na sua mão, tá? Numa luta real ele enrolaria assim na sua mão. Mas vamos lá, vamos voltar para o ponto principal aqui. Então eu já até cheguei aqui a mostrar algumas vezes aqui no canal falando de espadas chinesas,
exemplos, né, de espadas chinesas históricas e tudo, e nunca existiu uma espada com essa flexibilidade. Inclusive, quando a gente compra réplicas de espadas chinesas baseadas em espadas reais, né, o que a gente tem é muito diferente, tá? Então são sempre, né, quando você está falando de uma espada realmente funcional, são lâminas, né, nem um pouco flexíveis naquele nível, tá? Só com um nível de flexibilidade ali de mola que ela tem que ter realmente para aguentar algum impacto, alguma coisa assim, tá? Então, sim, você vai ter algum nível de flexibilidade, mas é isso, tá? Principalmente porque nessa época e em técnicas, né, da época mais moderna da Gen, ela é muito usada para penetração. Para você fazer uma penetração boa, você tem que ter uma espada, né, mais rígida. E é claro, ela pode ter certa flexibilidade, né? Como eu já mostrei aqui no vídeo passado, comparando uma espada moderna contra katana e tal. E eu fiz esse teste, mostrando, né, que a espada ela tinha certa flexibilidade, mas ainda assim na hora de concentrar força é perfeito. Mas não era uma espada molenga. Essa aqui é uma espada molenga. Essa aqui não tem nenhum tipo de estrutura para perfurar nada, mesmo se ela fosse afiada, entendeu? Você poderia colocar aqui direto na carne e sabe, isso não chega nem a incomodar, né? Nem se você realmente tentar, sabe? E se a pessoa estiver usando roupa, não precisa ser nem uma roupa grossa, de proteção nem nada, mas qualquer roupa já não vai fazer absolutamente nada. Além disso, essa aqui, né, com a arma real, tem uma diferença de peso muito grande, tá? Essas aqui hoje pesam, sei lá, 400 gramas, 300 e pouco, enquanto que essa aqui, por exemplo, pesa 1,1 kg, tá? Então a dinâmica é totalmente diferente. Tá, tudo bem, tinha Gens mais leves, mas não assim, tá? Até porque a Gen não era totalmente padronizada, né? Você tinha N espadeiros que fariam, né, Gen, cada um da sua forma. Então você tinha algumas mais curtas, mais leves, outras mais compridas, distribuição de peso diferente, mas era relativamente comum você ter essas Gens de 1 kg, tá? Então essa aqui realmente não se compara ao item atual. Agora tá, vamos responder então, por que essa espada então é desse jeito? Por que ela é super flexível? Por que ela é feita assim? Porque ela é um instrumento de prática, é por isso, entendeu? Então para você praticar de uma forma que seja segura, tanto para você quanto para a pessoa, você pode vir a treinar, encontrar ali qualquer coisa, você precisa de uma arma segura, justamente por isso. Uma arma daquela ali, né, se você fizer uma estocada aqui, igual a gente estava brincando aqui agora, vai furar minha mão. Enquanto que essa daqui, né, não tem esse risco, entendeu? Aquela ali afiada, né, e ela tem um fio de corte, né, ele é afinado, tem uma geometria de corte própria. Se você fizer assim, pô, vai arrancar vai arrancar um bom pedaço do meu braço. Enquanto que essa aqui, fina, sem corte, sem afiação e sem estrutura, tá? Não vai cortar nada. Mesmo que às vezes você pegasse isso aqui e afiasse, tá? Ele não tem estrutura para aguentar a pancada e realmente cortar alguma coisa, tá? Porque para cortar você tem que ter alinhamento e estrutura, tá? Porque isso aqui, a partir do momento que você bate e ele começa a chacoalhar inteiro, vai fazer um corte terrível, tá? Então, é claro que isso aqui não é uma arma de verdade. E as pessoas poderiam fazer uma arma mais próxima da real para fazer, por exemplo, uma arma de treino? É claro, né? Mas aí você iria requerer equipamento de proteção para você treinar. E muitas vezes é melhor você adaptar a arma do que você ter que comprar N equipamentos. Por exemplo, pessoal de rima, tá? Eles usam feather ou usam algum tipo de espadas para treino e para combate que se aproximam bastante de espadas reais, né? E que pode machucar. Então é por isso que ele se enche de equipamento, né? A máscara protetora, que é muito mais protetora do que a de esgrima comum, né? Às vezes proteção de peito, de joelho,
de mão, luvas grandes e grossas, né? Então, para realmente criar proteção, enquanto que outros, né, como aqui nos chineses, no Kung Fu, escolheram ir para o outro lado. Então, você não usa muito equipamento, mas você deixa a sua arma mais inofensiva. Além disso, uma coisa legal desse tipo de instrumento de prática é que ele justamente é feito também dessa forma para também te dar a sensação de um bom balanço de uma espada, tá? Porque como ele tira todo esse material aqui justamente para deixar flexível e seguro, né, ele concentra mais material aqui, ou seja, ele tem um distal taper, né? Toda essa parte aqui é rígida, como numa espada real que flexiona, e toda essa aqui se flexiona. Então quando você puxa aqui, ó, toda essa parte é rígida. Numa espada com um bom distal taper, né, e que tenha certa flexibilidade, isso também ocorre, tá? Ela se dobra sempre, geralmente, do meio para frente, né, como acontece aqui. E isso aqui dá um balanço muito legal para a espada, porque apesar dela ser muito mais leve que uma espada real, ela te dá os movimentos, os pivôs, né, os pontos de rotação e de balanço no lugar certo. Então você tem a sensação de como que é usar uma espada de verdade, mesmo que muito mais leve. Tá, mas então por que as pessoas usam esse tipo de instrumento em filmes? Assim, a gente já entendeu que para treino é melhor, né, mais seguro, e é feito para isso, né? Então, mais leve, mais fácil para o treino, né? Dá uma questão para as apresentações é bom, porque dá uma questão de velocidade que você não teria com a espada de peso real, então deixa tudo muito rápido, tudo muito espalhafatoso, né, como eles gostam, chama muita atenção, e ainda tem a questão da lâmina vibrar, que é sempre um charme, né? Eles fazem uma estocada, a lâmina vibra bastante, ainda faz um barulho, né? Então tudo isso agrega muito para esse show, para esse espetáculo que virou, né, o Kung Fu moderno, é um show de catis, né, ou de tal luz, etc. Agora, por que a gente vê isso então em filme, né? Porque filme deveria retratar uma coisa mais histórica, por exemplo, citando aí, por exemplo, o caso que é o mais famoso do Tigre e o Dragão, né, onde a espada principal, né, a Destino Verde, é uma arma desse jeito, né, totalmente com a ponta bamba. Por que a gente vê isso em filme? Eu acho que é principalmente por dois motivos. Tá, o primeiro é porque é realmente mais seguro utilizar esse tipo de instrumento do que algo mais parecido com a espada real. Então, quando eles estão lá realizando os treinos, as lutas, etc., se alguém erra e você acerta ou faz uma perfuração, não vai acontecer praticamente nada, tá? A pessoa não vai tender a se machucar. Enquanto que se você está com, sei lá, uma espada de madeira, um instrumento mais rígido, com a ponta alguma coisa, as pessoas podem se machucar mais facilmente, tá? Mas eu acho que talvez a segunda razão seja a principal razão, que é porque as pessoas esperam ver uma espada assim. As pessoas já estão acostumadas, né? Quem está acostumado, né, a ver alguma coisa de Kung Fu, de apresentações e tudo mais, vê sempre essa espada assim. Então é mais familiar, as pessoas já estão acostumadas e elas esperam isso. É igual, por exemplo, sei lá, você lança um filme de ninja, ninguém quer ver um ninja lá com a katana, né, ou qualquer coisa assim. Não, ele quer ver o ninja com aquela fantasia que nunca existiu, com aquela espada reta, da guarda quadrada, porque é aquilo que as pessoas esperam a ver. Então, no caso de filmes chineses, eu creio que seja principalmente isso. As pessoas estão esperando ver esse tipo de espada e não uma espada realmente rígida, né, e um pouco mais pesada, mais parecida com o que era da época. Ainda que sim, alguns filmes tendem a fazer, né, mais parecido, mas é muito comum você ver filmes usando, né, também espada assim. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de assunto, seja de espadas chinesas ou japonesas, ocidentais, medievais, de todos os tipos, né, ou dos assuntos que foram envolvidos aqui, se inscreva aí no canal, tá?
Deixe seu like, vamos dar uma contribuição aí pra gente com like, entendeu? Se inscreva, sininho, né? Muito importante sempre que a gente solta o vídeo aqui para você acompanhar, né? E dar essa força. E espalhe aí pra galera, tá? Se você conhece mais gente que gosta. Aqui é um canal que a gente trata só de espadas e assunto voltado ao universo de espadas, né? Tudo que toca o universo das espadas, inclusive de vez em quando a gente fala aí de filmes, de artes marciais ou de uma série. A gente fala muito de questão de história, né? Do contexto histórico das coisas. Então a gente coloca, né, grande parte das vezes as espadas no seu devido local histórico, né? A gente fala também aí de rima, de combate, a gente faz comparações e tudo mais. Então, se você gosta do assunto, esteja sempre aí no canal, beleza? E a gente se vê então no próximo vídeo e falou!